Bom dia com o nosso Jesus, mais um momento ganhando tempo com Deus. Gente, não tem preço, né? Ganhar tempo com Deus. Peço que você ore comigo para a gente entender o que o Senhor tem para nós hoje, amém? Senhor meu Deus, obrigada, Paizinho, por tudo. Cuide de cada um de nós, transforme-nos para Ti, nos dê sabedoria, nos dê fé, nos dê alegria, nos dê confiança em Ti, Senhor. Nos encha do Senhor, Pai amado, do Seu Santo Bom Espírito de Deus, para que venhamos entender a Sua palavra neste momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos por Jesus Cristo. Amém. Gente, a gente vai ver Romanos e o capítulo é o 6 e o versículo a gente vai ver do 1 ao 6. Olha só, a graça, né, o título aqui, né, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes livrar-nos do poder do pecado. A graça de Deus não deixa a gente permanecer no pecado, mas a graça de Deus, né? A graça de Deus, a palavra dele, nos livra do pecado. Primeiro, né? A graça de Deus, ele nos faz a gente liberar, deixar de gostar do pecado. A graça dele, né, significa isso. Não porque a graça dele é tão graciosa que eu posso fazer tudo e eu tô na graça, né? Eu tô pecando, mas eu tô na graça. Ele faz com que a gente deixe de pecar. As coisas que nós gostávamos antes, a gente deixa de gostar. Mas isso vem de dentro, tá? A gente tem que deixar Deus trabalhar na nossa vida para que Ele faça esse milagre. Porque de nós mesmos, eu gosto de fumar, um exemplo. Eu gosto de fumar, eu gosto de beber, eu vou deixar. Às vezes nós não conseguimos, mas nós pedimos ao Senhor Espírito Santo, porque Ele habite em nós e faça essa limpeza, esse trabalho. Então, aos poucos, Ele vai fazer com que a gente deixe de fumar e de beber. É automático, tá? Vamos lá. O que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nela? Ixi, gente, vamos lá. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Ai, Jesus, que top demais. Vamos lá, vamos tentar explicar bem rápido. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? Nós vamos permanecer no pecado, né? Para que a graça abunde a gente, para que a graça nos alcance, né? Olha a resposta dele aqui. De modo nenhum, tá? Quando estamos na graça de Deus, Ele nos transforma, tá? Deus nos transforma porque nós aceitamos Deus e nós aceitamos o Espírito Santo para que Ele faça a habitação em nós e Ele mude essas coisas, tá? De modo nenhum. Nós que estamos mortos, né? Quando a gente se batiza nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós morre, né? Nós quando estamos mortos para o pecado, porque quando a gente mergulha, a gente está morto para o pecado,
Como viveremos quando a gente levanta das águas, ainda nele, como... Peraí, de novo. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, se nós estamos mortos, se nós se batizamos nas águas e levantamos, como é que nós vivemos ainda no pecado? Né? O Espírito Santo precisa habitar em nós para que a gente pare de gostar do pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Entendeu? Então, ele está dizendo, quando a gente foi batizado nas águas, né? Nas águas, a gente tem que entender que nós fomos batizados para a morte. Mas quando a gente se levanta das águas, nós estamos vivendo a graça de Deus. Precisamos querer que Deus nos mude, tá? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Então, quando a gente mergulha na água, entendemos que nós fomos mortos, né? Em Jesus fomos mortos, o pecado morreu. Então, fomos mortos. Para que com Cristo ressuscite dos mortos. Então, quando a gente se levanta, a gente ressuscita dos mortos. Então, vamos viver uma nova vida em Cristo, tá? Viver como ele viveu aqui. Viver na graça, viver corretamente, viver fazendo as coisas que agradam a Deus. Por isso que nós temos que pedir todo dia, Senhor, me dá um coração parecido com o teu. Muda o meu coração, transforma o meu coração, faz-me um coração novo. Me ajude para que meu coração seja parecido com o teu e uma mente renovada pelo poder do Espírito Santo. Precisamos estar em constância em oração e pedindo para que ele realmente nos faça essa transformação. Pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando a partir do momento que a gente morre mesmo, né? Para a morte, né? A gente mergulhou, morreu e vivemos para Cristo. Nós temos que andar na verdade, andar em vida, fazer as coisas certas, né? E pedir o Espírito, se nós não conseguimos ainda, mas a gente tem que pedir para que ele nos mude e nos transforme. Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Então, quando Jesus voltar, a gente também vai ressurgir. A gente vai ter ressurreição, porque Jesus, ele morreu para a morte, né? Morreu, né? E ressuscitou em glória. Ele ressuscitou em vida. Ele ressuscitou para ter vida eterna. E nós também, mesmo que a gente passa a ir para o pó da terra, mas quando Jesus vier, ele vai ressuscitar os seus filhos, tá? Que foram batizados nas águas e vivido para Cristo. Vivido parecido com Cristo aqui. Então, essas pessoas vão ser ressuscitadas por Cristo, porque ele ressuscitou primeiro, tá? Então, vocês... Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Gente, a palavra já se explica tudo. A palavra já se explica tudo. Então, a partir do momento que a gente morre, né, para o pecado morre em nós e a gente vive em Cristo. Então, se vamos agora à vida, o pecado já morreu, né? O pecado já morreu. Não, a gente não vive mais em nós, porque Cristo vive em nós. Porque é quando Cristo morreu para os nossos pecados e quando a gente faz a mesma coisa que ele, que é simbolizando, mergulhando nas águas e se levantando, né? Então, a gente está simbolizando que nós morremos para o pecado e vivemos agora para Cristo. Então, não é mais... eu que vivo em mim, mas Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo, tá? Porque é uma só coisa, é uma só... Porque Jesus, ele compara isso. Nós somos um só. Deus Pai, Deus Filho é um só. E quando a gente está em Cristo, também nós somos um só em Cristo. Top demais, né? Hoje não vamos conseguir orar porque o tempo se esgotou. Falar de Deus é muito bom, no instante se passa. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.